as coisas. Então, ore comigo agora de manhã, vai pegando tua água, vai pegando tua Bíblia, senta e nós vamos orar juntos agora. Senhor, Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Espírito Santo, eu quero te convidar a estar conosco. Senhor, eu não sou nada, Pai, eu sou só um catéter. Eu quero, Senhor, transmitir, Pai, a mensagem que tu tem para esse povo hoje, Pai. Senhor, e que eu seja um canal limpo, Deus, que essa palavra não venha com vieses. Pai, que seja uma palavra pura, direto do teu coração para o coração dos teus filhos, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos, Pai, pregar o evangelho. A tua palavra diz, Senhor, que nós fomos criados para louvor e honra da tua glória, Pai. Senhor, que o teu nome seja louvado nessa manhã, Deus. Que não seja, Pai, como a Cícia quer, que não seja, Pai, com os meus olhos humanos, mas que seja, Senhor, como tu queres, Pai. Deus, que ao identificarmos hoje, Senhor, as prensas que nós estamos passando na nossa vida, Pai, que o nosso olhar possa modificar, que o nosso olhar possa ser levado, Senhor, ao que vai sair lá na frente de mais puro, de melhor de nós, e não na dificuldade momentânea, Senhor. Eu oro agora, Pai, para que tenham corações abertos aqui. Eu oro agora para que tenham mentes abertas aqui. Eu oro agora, Pai, que todos que estão aqui possam receber, Senhor, a boa porção, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espírito Santo, se faz presente. Senhor, usa-me como instrumento teu, Pai. Alinha-me, Senhor, perdoa-me, Pai, e tira, Senhor, tudo e qualquer, Pai, coisa que possa vir da própria Cícia, Deus, mas que tu possa, Pai, trazer uma mensagem pura e simples para o coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, Pai, recebendo, Senhor, entregando, Pai, entregando as suas dificuldades, entregando as suas debilidades, entregando, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem tirado o sono, tudo aquilo, Senhor, que tem feito essas pessoas ficarem com tensão no pescoço, com dores no peito, Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti, porque nós somos vulneráveis, sem Ti nós nada somos, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas dificuldades, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas dificuldades, Papai. Recebe nessa manhã, Senhor, nos traz o direcionamento para essa semana que está começando, Pai, essa segunda-feira, Senhor. Deus, que seja, Pai, uma semana abençoada, que seja, Senhor, uma semana guiada por Ti, Pai, que seja uma semana, Senhor, onde nós seremos surpreendidos com milagres, Pai, e que toda e qualquer preocupação dê lugar, Senhor, a esperança, Pai, a esperança do que vai ser produzido, Senhor, depois dessas 3 prensas, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo aí, lá em Mateus 26, 36 ao 46. Mateus 26. Mateus 26. Do 36 ao 46. No 31, começa a falar sobre Jesus no Getsêmani, tá? No 31, começa a falar sobre Jesus no Getsêmani. E fala assim, no 31, Mateus 26. Abriu sua Bíblia? Fala comigo quem está aí. Copia aí, escreve no teu caderno essencial qual tem sido as tuas maiores dificuldades. Quais têm sido as tuas maiores dificuldades. E eu quero que hoje você venha com o coração muito aberto, para você entender o motivo pela qual você está passando o que você está passando, tá? Então, abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus 6, a partir do verso 31. Fala assim, Jesus alertou-os, antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz, vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou, ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Presta bem atenção nisso. Muitas pessoas que estão do seu lado, caminhando com você, falam assim, ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Pedro falou isso para Jesus. E Jesus respondeu, não tenha tanta certeza.
Ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha que morrer contigo, olha as promessas impensadas que você faz. Ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para o jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: a tristeza que eu sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha só, pontos importantes. Marca na sua Bíblia aqui, ó. A tristeza, nós usamos a Bíblia versão A Mensagem. Quem não tem a versão da Bíblia A Mensagem tem um pouco mais de dificuldade para ler na Bíblia convencional. Por quê? Porque a versão A Mensagem da Bíblia, ela é uma versão mais simples, é uma versão mais fácil de você entender. E eu gosto de ler e entender, eu não gosto de ficar decifrando não, tá? Então, fala assim: a tristeza que eu sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando: meu pai, se há algum meio, livra-me. Afasta este cálice de mim. Jesus falando aqui. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Lembra quando a gente faz aquele tipo de oração assim? Deus, eu não quero isso, mas se for da tua vontade, que seja feito, né? Então, que hoje você aprenda a fazer essa oração. Eu vou mandar essa oração, estou com essa oração. Eu tenho feito essa oração desde o final do ano, né? Eu tenho orado da seguinte forma: Senhor, eu oro a tua vontade. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar. E no momento em que a gente não sabe orar, em que as coisas parecem nebulosas na nossa mente, é o momento de acontecer 2 coisas. Ou você ora em língua, se você é batizado no Espírito Santo, ou você ora em silêncio. Porque tem momentos que Deus quer falar com você, mas você está tão afoito, querendo orar bonito, orar fervorosamente, que você deixa de ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você. Então, que você possa entender que Jesus aqui, ele estava falando: a tristeza que eu sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. Ele tinha 12 discípulos caminhando com ele. Só que vocês vão ver o que aconteceu. Indo um pouco adiante no versículo 39, Mateus 26, agora nós estamos no versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando: meu pai, se há algum meio, livra-me. Para quem tem filho, imagina o teu filho falando assim: mamãe, papai, por favor, me livra. Afasta esse cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora? Ele estava acompanhado de 3 discípulos. E ele virou para Pedro e falou assim: vocês não podem aguentar por 1 hora. Muitas vezes, as pessoas que caminham do seu lado, elas não vão dar conta do que você dá conta. Não peça para quem está caminhando do seu lado dê conta de coisas que é você que precisa passar. Não eram eles que precisavam passar, era Jesus. Marca aí na sua Bíblia. Às vezes, nós queremos que os nossos amigos aguentem as coisas das quais somos nós que precisamos aguentar, somos nós que precisamos passar. Não é o outro, é algo nosso. E se é teu, toma a tua cruz e segue, que foi isso que Jesus fez. Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo.
Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Versículo 42. Deixou-os a segunda vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber esse cálice até o fim, eu estou pronto, que seja feita a tua vontade. Imagina o teu filho de novo. Você que quer ter filho, eu quero ter um tanto de filho. Ainda nem comecei a produzir, mas vou começar. Tem que chegar o marido primeiro. Olha só. Deixou a segunda vez de novo e orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber esse cálice até o fim, eu estou pronto, seja feita a tua vontade. Imagina você que tem filho falando de novo pela segunda vez: Pai, não tem jeito de não doer? Pai, tem como eu não passar pelo centro cirúrgico? Tem como eu não passar por essa dor? Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Seus amigos estão com você, seus amigos te amam, mas eles não vão passar pela dificuldade que é você que precisa passar. É você, é com você que Deus quer tratar, não é com os teus amigos. Jesus teve discípulos com ele lá no Getsemane. Mas quem precisava beber do cálice da dificuldade, da morte, do pecado, era ele, era Jesus, não eram os amigos, não eram os discípulos. E eu tô falando amigos, porque quando você começa a caminhar junto com pessoas, e essas pessoas começam a ficar próximas, elas se tornam seus amigos, se tornam parceiros. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Nós estamos lá em Mateus 26. Agora nós vamos para o versículo 44. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos, mas dessa vez deixou-os dormindo e pela terceira vez foi orar. Olha só, Jesus desapegou aqui, ó. Dessa vez deixou-os dormindo e pela terceira vez foi orar. Ele orou 3 vezes. Jesus orou 3 vezes. Nas primeiras 2 vezes, ele insistiu que os discípulos estivessem com ele. E ele achou que poderia, de alguma forma, aliviar a dor, porque os discípulos estavam com ele. Quantas vezes nós queremos aliviar a nossa dor por causa dos amigos que estão conosco? Quantas vezes nós queremos aliviar a nossa dor por causa dos parceiros, do marido, da esposa? Quantas vezes você quer aliviar a dor? Mas tem coisa que é você que vai passar, não é o seu amigo, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são as pessoas que estão caminhando com você, é você que vai passar. É um processo. E aí ele repetiu as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles, outra vez. Vocês vão dormir a noite toda? Ele foi ficando indignado. Jesus foi ficando indignado. Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O filho do homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos, o traidor chegou. Tem coisa, querido, que vai ser importante para você, mas não vai ser importante para os seus amigos. Tem coisa que vai ser importante para você, às vezes é o marco da tua vida. É a coisa mais importante que tu tá vivendo, mas não vai ser importante para os teus amigos. E aí, você vai ficar pegado ou você vai simplesmente soltar e passar pelo processo que você tem que passar? Jesus teve que desapegar aqui, gente, desapega. O que eu tô falando de desapega não é para você largar as pessoas, não. O que eu tô falando de desapega é para você viver o teu processo, sem querer que o outro passe por processos que é você que tem que passar. É você. E aí continua, né? Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu acompanhado por um bando de maus elementos, enviado pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor, Judas, que caminhava junto com ele, tá?
havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é o procurado. Cuidado com quem anda beijando sua face. Cuidado. Muito cuidado. Prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: como vai, Rabi? Jesus foi traído com um beijo. Jesus foi traído com um beijo. Jesus disse: amigo, por que encenação? Porque você já sentiu quando seu amigo está sendo falso com você? Você olha e fala: por que ele está agindo dessa forma? Eu conheço, ele não é assim. Então eles se aproximaram e empreenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Olha só. Jesus, porém, reagiu: não ponha a espada de volta na bainha. Não, exclamou. Põe a espada de volta na bainha. Jesus deu uma ordem para Pedro, tá? Olha só. Depois que Jesus falou, amigo, por que ensinação? Jesus falou isso para Judas. Então, eles, os guardas, se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. As pessoas que caminham com você, às vezes elas vão querer te defender de uma forma errada. Errada. Pedro quis defender Jesus. O que Jesus queria? Que eles orassem com ele. O que Pedro fez? Cortou a orelha do cara. Jesus reagiu: não, ponha a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar ao meu Pai e 12 exércitos de anjos? E até mais se eu quisesse, ou seja, se ele quisesse, ele não passaria por aquilo dali. Porque, gente, vamos lá. Jesus, ele era o Rei dos Reis. Ele não precisava ter passado por isso. E por mais que Deus, o Pai dele, tivesse dado ele para pagar pela humanidade, ainda que se ele não quisesse, se ele fosse desobediente, ele não passaria. Mas ele obedeceu. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar ao meu Pai e 12 exércitos de anjos, até mais se eu quisesse? Viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, se cumpriria as escrituras? Então, assim, alguns atalhos que você quer tomar na tua vida faz com que não se cumpra o plano de Deus para você. Elas dizem, tem que ser assim. Jesus então se dirigiu a eles. O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo dia após dia e moveram um dedo contra mim. Algumas daquelas pessoas viam Jesus alguma daquelas pessoas ensinando no templo. Mas eles nunca tinham feito nada contra Jesus. E aí, olha o que ele continua falando aqui. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. E nessa hora, todos os discípulos haviam fugido. Os que andavam com Jesus, os que caminhavam com ele, os que por 3 anos estiveram junto com ele, fugiram. E aí? E aí? E você, bonito, pensando que teus amigos vão caminhar para sempre do teu lado. Não vai. Não vai. Em outras Bíblias fala que Jesus suou, né, e teve hematidrose, que é um suor de sangue. Esse suor de sangue, ele acontece quando a pessoa está em extrema agonia na vida. Mas nenhuma agonia que nós passamos nessa terra é, de fato, a agonia que Jesus passou. Ninguém está suando sangue aqui.
Então o grupo prendeu Jesus e levou perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro os seguira, e a uma distância segura, Pedro seguia Jesus. Quando chegou ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Isso, Pedro. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas, ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era verdadeiramente convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Ele disse: posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Jesus falou isso. Jesus falou. Essa foi a acusação em que eles usaram para matar Jesus. Qual é a coisa que tem saído da tua boca que tem se tornado acusação para te matar? O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve silêncio. Jesus manteve silêncio. Diante das acusações daquilo que você falou, você está se defendendo ou você está mantendo silêncio? Diante das acusações, com base no que você falou, você está se justificando ou você está mantendo silêncio? Me fala. Então, o sacerdote principal declarou, ordendo pela autoridade do Deus vivo, que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto. Você mesmo disse, isso não é tudo, logo você verá por você mesmo. O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura, rasgando a própria roupa e gritou: ele blasfemou! Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritaram: morte! Ele merece centenas de morte! Os homens começaram a cuspir e bater nele. Enquanto esbofeteavam, faziam piada. Profetize, Messias! Diga quem foi que bateu agora. Quando eu olho para o sacrifício de Jesus na cruz e comparo com as minhas dificuldades do dia a dia, eu olho para as minhas mãos e eu não vejo nenhuma marca. Eu olho para as minhas costas e não vejo nenhuma marca de cruz. Quando eu olho o que Jesus passou, ele só ensinou. Ele estava ensinando o certo e o errado. Quando eu olho para isso, quando eu olho ele sangrando, ele suando sangue ali no Getsemane, orando 3 vezes ao Pai, quando eu olho para isso, eu percebo o quanto que a minha dificuldade é pequena. Entenda, a sua dificuldade é pequena. Diante do que Jesus passou por mim, por você, a sua dificuldade é pequena. E por que eu quis colocar as 3 prensas? Getsemane significa prensa. Muitas vezes a gente passa por uma dificuldade, aí passa um tempo, a gente supera essa dificuldade, aí depois a gente vem e passa outra dificuldade. Aí supera essa segunda dificuldade, aí você passa outra dificuldade, aí você fala assim, não vai acabar, não? Não vai acabar, não, essa dificuldade? Só que tem uma coisa que você talvez não saiba e que eu vou te lembrar hoje. Nesse livro aqui, ó, existem 8.000 promessas para você. 8.000. Talvez você esteja aí se apropriando de umas 3 ou 4. Vamos lá, se você for uma pessoa muito boa e muito conhecedora da palavra, você está se apropriando de umas 50 promessas. Vamos colocar por aí. Mesmo assim, não é nem 10% do que Deus tem para nós.
E tudo vai de acordo com o que você se submete a passar pelo processo. É fácil você ter pessoas caminhando com você por 3 anos e no dia mais importante da tua vida essas pessoas nem oram contigo? É fácil você ter pessoas em quem você confia, em que passaram os momentos de maiores dificuldades e talvez momentos muito bons com você, te abandonarem no momento em que você mais precisa? Porque você espera ter do teu lado essas pessoas quando Jesus, que foi o maior exemplo, que é o maior exemplo, foi abandonado. Se Jesus foi abandonado, você não vai ser? Se Jesus foi traído, você não vai ser? Se Jesus foi caluniado, você não vai ser? A questão é, você está decidido a passar pelo processo? Porque as 3 prensas, ela significa que quanto mais pressão você aguenta, melhor você se torna. Ninguém se torna muito bom naquilo que faz do dia para a noite. Nos tornamos muito bom naquilo que fazemos depois que passamos muitas dificuldades. Sabe? Sabe por que vocês estão aqui hoje? Lá em 2024, eu recebi uma profecia que era para eu estar no YouTube. Só que eu sempre achei difícil fazer transmissão no YouTube, eu sempre achei complicado. E quando eu comecei a comunidade essencial, comecei porque alguns alunos meus falavam assim, poxa, Cícia, eu quero caminhar mais próximo, acho que espiritualmente falando, você tem mais a entregar do que, até mais do que coisa de negócio e tal. E eu sempre fui muito resistente, porque eu falei, cara, não tem como você vender a Deus. E aí a importância de ter mentores, né? Eu fui conversar com a minha mentora de mentoria, que é a Ana Lazarotto. Eu falei, Ana, várias pessoas dentro de 10 dias estão me falando isso, que é para ensinar a palavra. Várias pessoas estão falando, Ana, que é para eu falar de Jesus na internet, mas você não tem coragem. Porque eu não vou vender Jesus. Falava com a Ana. Aí a Ana me mandou um texto. Gente, a Ana, ela é grande. A Ana fatura milhões na internet. E a Ana, ela foi minha liderada do GC, do grupo de mulheres. E a Ana virou para mim e falou assim, olha, Preciosa. Ela chama a gente de Preciosa. Olha, Preciosa. Você não está vendendo Deus. Você está vendendo um conhecimento estruturado. Cícia, entender a Deus, entender como se achegar mais a Deus, não é vender Deus. E aí, quando a Ana me falou aquilo ali, veio um conforto no meu coração, porque eu não me via autorizada de fazer o que eu estou fazendo hoje. E aí, eu falei, tá bom. Aí veio a paz no meu coração. Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e as pessoas falavam assim, pô, Cícia, é porque o jeito que você ensina a Bíblia, o jeito que você faz as coisas, é um jeito que eu entendo melhor. E eu e você, nós vamos ser a Bíblia que muitas vezes os nossos amigos vão ler. E toda vida eu abri a Bíblia, a Bíblia que eu mais uso é a versão a mensagem, principalmente para fazer meus devocionais e para falar com os essenciais, porque eu gosto que eles entendam bem. Eu tenho outras Bíblias, gente, sou apaixonada com Bíblia. Eu tenho a King James, que é geralmente a que eu levo para o culto, porque ela é mais fininha. Eu tenho a Bíblia da Mulher que Ora, que eu amo essa Bíblia, ela é maravilhosa também. É uma Bíblia nova, eu ganhei no final do ano, depois que eu estive na casa de uma amiga por alguns dias. Eu tenho... eu ganhei 3 Bíblias católicas, porque ainda não tinha lido os livros apócrifos e estou doida para ler elas. Não li ainda porque eu estou
priorizando de fazer o programa com os essenciais da leitura cronológica da Bíblia e do livro. Mas o que eu tenho para falar com você hoje, nesta manhã, é que as 3 prensas, né? Lá eu estive em Israel, tá? E as 3 prensas, elas produzem em nós o melhor azeite. Quanto mais nós somos pressionados, quanto mais dificuldade nós passamos e atravessamos, mais recebemos de Deus. E as 3 prensas, eu quero que você anote aí. Haviam 3 esmagamentos, tá? 3 esmagamentos. A primeira prensa é a prensa da alma. Era uma prensa leve para extrair o primeiro azeite. No Getsemane, essa prensa ela acontece como sendo uma prensa emocional. Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui nós vemos ele passando por angústia, solidão, abandono dos discípulos, luta interior com a vontade do pai dele. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre obediência relativa e obediência absoluta, e eu te explico exatamente o motivo pela qual a única obediência que a gente tem que ter é a voz de Deus, e a voz de Deus falando conosco na palavra ou dentro de nós. Tá? Não é através de pessoas, presta bem atenção nisso. E aí, Jesus fala, né? Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. A segunda prensa é uma pressão física. Ela vem um pouco mais pesada. Ela acontece depois da prisão. Aí vem o espancamento. Aí vem a coroa de espinho. Aí vem os açoites. Aí vem a humilhação pública. Esses relatos, eles aparecem melhor lá em João 19 e Mateus 27, tá? Anota aí, pessoal. Anota aí. Deixa eu ver o que fala aqui em João 19. Pilatos então mandou que aceitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça. Gente, isso é humilhação. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo, salve, rei dos judeus, e o saudavam com tapas no rosto. Alguém já deu um tapa na sua cara? Falando assim, vai lá agora, resolve. Você não passou por isso? Se você não passou pela vergonha em vez de ser coroado com uma coroa, como uma princesa, ou um príncipe que você é, e receber uma coroa de espinhos, uma coroa de humilhação. Ele passou por isso, por mim, por você. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhe, eu estou trazendo a vocês, mas quero que saibam, não acho que ele seja culpado de algum crime. Foi nesse momento que Jesus saiu usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos anunciou, aí está ele, o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas os viram, gritaram em frenesi, crucifique-o, crucifique-o. Pilatos disse, crucifiquem-no vocês, não acho nada de errado nele. Quando a gente exerce uma posição de liderança, e que a gente exerce uma liderança democrática, eu já tentei exercer liderança democrática nas empresas, quando eu tinha muitas empresas. Não funciona muito bem. Porque, às vezes, você não vai concordar com o que as pessoas que não têm a consciência que você tem estão te trazendo de opinião. Os judeus responderam, nós temos uma lei, por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus, de onde você veio? Jesus não respondeu. Olha isso, gente. Olha isso. É a segunda vez que Jesus não responde à acusação. Quais acusações você tem respondido e você poderia ter ficado calado? Porque quem não se defende,
Quem não se justifica é porque está falando a verdade. A verdade, ela não merece defesa, não precisa de defesa. A verdade é a verdade. Pilatos insistiu: você não vai falar? Não sabe que tem autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Ele podia ter desistido. Ele podia ter desistido. Pilatos virou para ele e falou assim: você não vai falar? Não sabe que eu tenho autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Só que lembra da obediência relativa e da obediência absoluta? Deus tinha falado com ele: eu preciso, sim, eu escolhi você para ser o cordeiro que vai levar sobre si os pecados da humanidade. Se ele tivesse obedecido, ou se ele tivesse aceitado a chance que Pilatos estava dando aqui para ele. E aí, nesse momento, Jesus respondeu: você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior contra mim. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo. Mas os judeus gritavam: se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Às vezes a tua posição de liderança te coloca em momentos muito delicados. Que você se torna descredibilizado perante os teus liderados se você tomar a postura correta que você precisa tomar. Qualquer um que se disser rei está desafiando o imperador. Quando ouvi essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado corte de pedra. Era o dia de preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta: mate-o, mate-o, crucifique-o. Pilatos disse: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos cedeu ao pedido deles e o entregou para ser crucificado. Presta atenção. Presta bem atenção nisso. Os principais sacerdotes, eram as principais lideranças, responderam: não temos rei senão César. Vão existir pessoas, líderes, que vão caminhar do teu lado, mas que não vão reconhecer. Não vão reconhecer quem você é realmente. E nesse momento, eu quero que, quando estiver acontecendo isso com você, eu quero que você lembre de Jesus na cruz. Eu quero que você lembre de Jesus na caminhada com os discípulos. E eu quero que você lembre que Jesus ensinou a eles, que Jesus treinou eles. Eu quero que você se lembre que Jesus curou a família deles. Jesus se envolveu, Jesus foi amigo. Mas no final das contas, todos fugiram. No final das contas, um traiu ele com um beijo no rosto. Olha para Jesus. E para de ficar se lamentando porque o teu funcionário fez isso, fez aquilo, ou quem está caminhando do teu lado fez isso, fez aquilo. Então, nós vamos ali para a terceira prensa, que é o esmagamento total. A última prensa produzia o restante do azeite. Na cruz acontece o esmagamento final. Jesus diz: está consumado. Lá em João 19:30. Havia uma caneca de vinagre. Alguém ali mergulhou uma esponja no vinagre, espetou numa lança e levou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: está feito, encerrado. E curvando a cabeça, entregou o espírito. Eu não consigo não sentir esse momento. Porque olha só, ele devia estar com sede. Às vezes a gente está com sede e alguém, em vez de dar água, dá vinagre.
Experimenta estar com sede e beber vinagre para você ver como que você se sente. Experimenta estar com sede e beber vinagre. E nesse momento, porque olha só, gente, vou voltar aqui no versículo 28. No 19, 28. João 19, 28 fala assim, ó. Vendo que tudo havia acontecido para que os registros das escrituras pudessem se cumprir, Jesus disse: estou com sede. Ele falou: eu estou com sede. Às vezes você está falando que está com sede para as pessoas erradas, que vão te dar vinagre. Havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou numa lança e levou até a sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: está feito, encerrado, e curvando a cabeça, entregou o Espírito. Eu imagino que nesse momento ele devia ter com ele mesmo. Isso é uma imaginação minha, tá? Não tô te falando que é uma verdade. Até porque não está escrito e o que não está escrito não dá para ser comprovado. Mas eu imagino que nesse momento ele falou assim: poxa, realmente não tem alternativa. E ele entregou. Só que a morte de Jesus, ela veio para o cumprimento da promessa da nossa vida. E aí é um ponto onde tudo acontece. E eu quero que você preste atenção nisso. Ali, ó, na última prensa, produziu o restante do azeite. Na cruz acontece o esmagamento final. Ali sai o sangue e água do lado de Cristo. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ele foi espetado. A revelação espiritual que isso nos traz é que a oliveira ela só libera óleo quando é esmagada. Jesus passa pela prensa para liberar a redenção para o mundo. É triste o que ele passou. Provavelmente o que Jesus passou, ninguém passou e nem vai passar. Mas o que ele passou trouxe vida para nós. Se você quer entender sobre isso, vem na aula da semana que vem, sobre o que ele passou e que produziu vida, tá? Então, assim, somente quando somos esmagados e passamos 3 vezes pela prensa, é que nós produzimos unção, é que nós temos acesso realmente à presença de Deus e ao Espírito Santo. O Getsemane não foi só um jardim. Gente, é um jardim lindo, 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 lindo. Eu estive lá em Israel, acho que eu vou fazer um post sobre isso. E eu quero que você estruture da seguinte forma. Existem 3 prensas que todo chamado tem que atravessar. A prensa da decisão, ela é o Getsemane, o jardim. A prensa da exposição, que são os açoites e o julgamento. Olha só. E a prensa da entrega total, que é a cruz. Presta atenção. Agora eu vou correlacionar isso com a minha história, tá? Pode ser que faça sentido para você. A prensa da decisão foi quando eu decidi sair de Minas Gerais para São Paulo. E quando eu decidi também não ter mais as clínicas aqui em São Paulo. E quando eu decidi não ter as clínicas, eu fui estudar teologia. Aí, para muitas pessoas, essa foi a primeira prensa. Ela é difícil. É difícil deixar a vida que você construiu com tanto esforço. É difícil, é injusto. Depois veio a prensa da exposição. O que foi a prensa da exposição na minha vida? Pessoas virando para mim falando assim, mas você é fisioterapeuta? Mas você tem uma profissão? Mas você vai fazer isso? Vai trabalhar com mentoria?
E era a única coisa que trazia paz ao meu coração. Então, a prensa da exposição, do açoite, do julgamento, antigos amigos, até mesmo familiares, olhavam e falavam assim: ficou doida, né? Fiquei doida. Fiquei doida. Fui exposta, açoitada com palavras, julgada até hoje. Mas então eu decidi passar pela terceira prensa, que foi abrir aqui e me expor para vocês. Essa é a minha entrega total. Essa é a minha entrega total. Ah, tá. Coisas que eu não contei. Recebi uma profecia em 2024 que era para eu estar produzindo aqui na internet, produzindo aqui no YouTube. E eu tinha dificuldade, eu não sabia. Até que quando aconteceu lá todo o processo da minha aluna falar, poxa, eu queria tanto que caminhar com você mais próximo, espiritualmente falando e tal, e que eu assumi que realmente eu poderia trazer uma estrutura para aproximar as pessoas mais do Senhor, eu precisava começar a fazer lives no YouTube, que eu nunca tive muito saco para fazer live no YouTube. Ou no YouTube não, no Instagram, perdão. Era no Instagram. E o que aconteceu? A profecia tinha sido pelo YouTube, mas eu queria começar pelo Instagram. Se você se dispuser para o Senhor, Ele vai cumprir a vontade dele na tua vida, não é a tua. Tá? E aí, o Instagram me bloqueou para live. Eu só tive uma alternativa, sabe qual? Abrir o YouTube e transmitir no YouTube. E eu comecei a transmitir aqui no YouTube, tá? De qualquer jeito, gente. Às vezes com a cara amassada, às vezes com a cara bonita. De qualquer jeito. Eu não tenho a melhor iluminação, eu não tenho a melhor câmera, mas eu estou em obediência. Eu não tenho a menor dúvida disso, que eu estou em obediência. Não há outra coisa que eu faça que me traga mais satisfação do que estar aqui com vocês. Tá? Então, a primeira prensa, a prensa da decisão do Getsemane. A segunda prensa, a prensa da exposição do açoite do julgamento. A terceira prensa de entrega total na cruz. Tá? Então, eu quero que hoje você olhe para a sua vida e pense assim, quais são as prensas que eu estou passando? E eu quero te trazer uma chave que vai virar na sua cabecinha aí, que é o seguinte. Eu quero que você troque o que pena que... Nossa, que pena que a Cícia não tem mais as empresas. Nossa, que pena que a Cícia agora não trabalha liderando os funcionários dela como ela liderava antes. Nossa, que pena que a Cícia estudou tanto para fazer isso hoje, para pregar a Bíblia, coisa que qualquer pessoa pode fazer. Nossa, que pena que a Cícia mora em São Paulo, longe da família. Nossa, que pena que a Cícia se separou, que pena que ela não tem ninguém. Escreve isso. Troque o que pena pelo que bom que. Que bom que. De hoje em diante, você vai olhar para as suas dificuldades de uma outra forma. Eu quero que de hoje em diante você olhe para a sua dificuldade e fale assim: nossa, que bom que a Cícia não tem mais as empresas, porque agora ela pode se dedicar a líderes de outras empresas e que vão trazer muito mais transformação. Nossa, que bom que a Cícia hoje trabalha com mentoria, porque é uma forma que ela tem de transmitir o conhecimento dela para as pessoas que não precisam passar pelas dificuldades que ela passou. Nossa, que bom que hoje a Cícia nos ensina a palavra e nos faz entender como que a gente faz para ficar mais próximo de Deus. Nossa, que bom que a Cícia mora em São Paulo, porque
ela morando em São Paulo, fica mais fácil da gente ter acesso a ela. E ela morando em São Paulo também, ela tem acesso a conhecimentos que vai fazer com que ela traga mais clareza para nós. Que bom! Que bom! Nossa, que bom que a Cícia tem a comunidade essencial e que eu posso caminhar mais próximo junto com ela, entendendo mais sobre Deus, entendendo mais o direcionamento meu para a semana, entendendo mais o que eu vou fazer para poder romper a novos níveis, entendendo como que eu vou fazer para poder receber as promessas de Deus para minha vida, entendendo como que eu vou me alinhar. Que bom! Então, olhe para a sua vida hoje e troque essa frase do que pena aqui, troque pelo que bom que. Que bom que hoje eu tenho essas pessoas aqui comigo no chat do YouTube. Que bom que o meu Instagram bloqueou para a live lá e me trouxe para cá, porque aqui é onde está o conhecimento profundo. Eu sou uma pessoa de conhecimento profundo. Se você é uma pessoa de conhecimento raso, você nem vai ficar aqui. Porque eu sou de conhecimento profundo e só se conecta comigo pessoas que querem realmente aprender, pessoas que querem realmente trocar de vida. Gente rasa, dadas as circunstâncias, que relaxa, não se conecta comigo. Começa a assistir um vídeo meu, acha até legalzinho e tal, depois vai para o segundo vídeo, que às vezes é mais profundo, não fica aqui. E tá tudo bem. Agora, se você está aqui comigo durante essa aula, é porque sim, tem coisa para acontecer na sua vida. É porque sim, através do que eu vou te ensinar, através do que eu vou te entregar, você vai se tornar outra pessoa, outra mulher. Quantas mulheres eu tenho recebido relato? Recebi relato da Anizinha ontem. A Anne falando assim, Cícia, cada coisa que você fala, eu converso, é como se conversasse comigo. Eu falei, é isso que eu quero. É isso, eu quero que cada coisa que eu converso, cada post que eu faço, que converse com você. E pode ter certeza, isso é produzido na maior verdade do meu coração para vocês. Tá? Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram e até aqui no YouTube também, que eu tô super produzida neles. Alguns shorts e tal. Ai, desculpa, gente. E naqueles que eu tô mais produzida, maquiada e tal, eu tô falando de gestão, eu tô falando de empresa. Mas normalmente aquele vídeo não é o vídeo que toca teu coração. Às vezes o vídeo que toca teu coração é um vídeo que eu faço no parque. Entende? Então, assim, eu quero encerrar hoje com vocês aqui, tá dando 7 horas. Quero encerrar com vocês aqui hoje, falando com vocês sobre essas 3 crenças que nós passamos na vida da gente. Lembra que Jesus teve quem caminhava com ele, do lado dele, chamou os amigos para orar, para estar com ele, porque ele estava angustiado, porque ele estava com medo. Os amigos dormiram, tá? Não condena teus amigos se eles dormiram, porque o processo é teu. O processo é teu. Entenda que no momento mais difícil da vida de Jesus, ele estava sozinho. E nos momentos mais difíceis da sua vida, pode ser que você esteja se sentindo sozinho, só que tem uma coisa que muda tudo. Tudo, 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 tudo. E faz tudo fazer sentido. Quando você está passando pela maior dificuldade da sua vida, aquele que morreu na cruz lá, ó, 2000 anos atrás, ele está com você. Porque Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele nos deixou o Espírito Santo Consolador. Isso significa que você nunca está sozinho. Então, que você não esteja sozinho nos seus processos. Tá? Pessoal da comunidade vai receber o direcionamento para essa semana. Nós estamos fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica. Nós estamos lendo o livro Essencialismo. Vai ser uma semana incrível. Eu espero que você tenha se sentido abençoado com essa mensagem. Eu vou deixar o link aberto. Normalmente eu não deixo, porque é uma aula da comunidade. Mas eu vou deixar o link aberto, tá? E eu espero que você possa encaminhar isso para mais pessoas. Se inscreve no canal. E encaminha para alguém que está passando aí pela dificuldade. E eu tenho certeza que essa pessoa vai aprender, não é comigo, ela vai aprender com Jesus.
porque nós estamos aqui para aprender com ele, amém? Pessoal da comunidade, o jejum dessa semana é tirar uma das refeições, tá? E como todas as semanas nós fazemos jejum e alinhamento, eu quero que vocês estejam lá na comunidade agora, comentando sobre o que vocês acharam dessa aula. Se você não está dentro da comunidade ainda, dá um jeito de me mandar uma mensagem, às vezes no privado, ali do WhatsApp ou do Instagram. Eu desinstalei o Instagram a semana passada acidentalmente, e foi uma coisa muito boa, porque eu percebi o que estava drenando a minha energia, mesmo eu vigiando, ainda assim tem coisas que drenam nossa energia, tá? Vamos orar, agradecer por esse momento? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por falar conosco, por nos fazer entender o processo. Obrigada, Deus, porque Tu és um Deus tão bom, Pai, que permite, Senhor, que nós estejamos, Pai, alinhando, Senhor, contigo. Deus, que nós possamos, Pai, viver aquilo que Tu tem para nós, Senhor. E se há uma forma, Pai, de nós entendermos melhor, nos mostra. Pai, usa-me como canal Teu para transmitir a Tua mensagem para essas pessoas.